Até 6 meses atrás, os ministérios do governo eram lindos, maravilhosos. Haddad, inclusive, era o único criticado porque ele era um Paulo Guedes 2.0. Agora o Haddad é querido, amado, porque o mercado abraçou o Haddad e a mídia agora divulga coisas positivas do Haddad. Pronto, agora o Haddad é o querido, junto com o Dino, e o odiado são todos os outros. Isso aqui, eu mostrei isso aqui em alguns livros, em alguns vídeos que eu soltei aqui essa semana, e vou mostrar de novo. Livro do Noam Chomsky. Mídia, propaganda política e manipulação. Vocês deviam ler isso aqui, ó, tá? Eu deixo ele sempre no primeiro comentário do meu vídeo, na descrição do meu vídeo, se não me engano, e no primeiro comentário fixo. Eu sempre deixo o link desse livro aqui, baratinho. Vocês podem procurar PDF no mercado alternativo na internet também, com vocês, não tem problema. Livro curtinho, ó. Pra gente como eu, como muitos de vocês aqui, ó, que tem déficit de atenção e TDAH, pode acompanhar. Então, não adianta dizer que é de esquerda, botar um boné do MST na cabeça, botar um boné do MTST na cabeça, compartilhar link na internet se você não está fazendo o básico, tá? O básico, que é, por exemplo, combater a desinformação, que muitos não estão fazendo. E eu fiquei bem puto da vida quando eu fui ler comentários, e eu até publiquei no Twitter, eu fiquei com vergonha por vocês. Fiquei com vergonha por vocês. Porque além de terem sido mentirosos nas argumentações, que eu não vou nem chamar de argumentação, basicamente repetir, só faltou chamar ele também com um apelidinho que uma determinada pessoa colocou por aí. Porque a argumentação era exatamente a mesma. E já disse e repito, não quero gente que apoia produtor de conteúdo machista, misógino, homofóbico, racista no meu canal se dizendo de esquerda. Isso não aceito. Tá? Como eu disse, isso aqui pra mim não é um mecanismo pra ficar famoso. Não é mecanismo pra criar uma carreira que... Eu não tenho carreira frustrada. A minha carreira foi muito bem sucedida no ambiente que eu me envolvi. Fui trabalhar no comércio, cheguei ao máximo que eu poderia chegar na minha empresa, que era gerente. Só tinha acima de mim o meu patrão. Virei professor, sempre estive entre os melhores professores das escolas que eu trabalhei. Inclusive recebendo bons salários. Tudo bem que não era o salário... né, que a gente merecia receber, mas bons salários na realidade que a gente tem aqui na cidade, por exemplo, que ainda é baixo para um professor, mas dentro da realidade da cidade, bom salário. Quando eu decidi vir para cá produzir só conteúdo para a internet, eu decidi porque eu acreditava no que eu fazia, acreditava que eu poderia contribuir com vocês. Mas tá hoje, em 2023, depois de ter passado por tudo que passamos enfrentando desinformação, vendo gente replicando baboseira na internet, mentira. Deixa eu ler aqui o trecho, inclusive, da matéria publicada aqui na coluna da Mônica Bergamo, para poder trazer para vocês aqui a solidariedade de algumas entidades com o ministro Silvio Almeida. A minha solidariedade aqui também tá com o ministro Silvio de Almeida, tá? E não me importa se as pessoas discordam, é um direito de vocês discordarem com argumentação. Discordar por discordar é coisa de gente pouco inteligente e uma prática muito comum no universo bolsonarista, tá? Entidades defendem Silvio Almeida e cobram Lula em meio à pressão do Centrão. Inclusive, a própria matéria aqui confirma o que eu disse no meu vídeo ontem. O Centrão quer ministérios, não importa se é o do Silvio Almeida, se é o da educação, se é o da saúde. Eles querem ministérios. Fritaram a Anísia publicamente, estão fritando o Silvio Almeida publicamente porque querem o ministério dele. E aí segue. Centrão aumenta a pressão por cargos no governo. Entidades, já li aqui com a matéria da Mônica Bergamo, né? Entidades do movimento negro brasileiro. Fala, Carlito. Boa noite, querido. Tô aqui ao vivo. Elaboram uma nota em apoio ao ministro Silvio dos Direitos Humanos. Eu não ia passar teu vídeo inteiro, Carlito, mas tá muito bom, tá uma defesa íntegra do ministro Silvio. Acho que é importante a nossa comunidade aqui também acompanhar. 140 pessoas assistindo, gente. Vão tascando superchats aí, vamos lá. De Cidadania, Silvio Almeida. Diante da pressão do Centrão por cargos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o grupo liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, quer que a gestão petista faça uma reforma ministerial mais ampla e mira postos no alto escalão. O manifesto diz que compreende a necessidade da constituição de uma sólida base parlamentar para que o governo se desenvolva, mas espera que a representatividade de minorias sociais seja respeitada. O documento é assinado pela Convergência Negra, uma articulação que reúne entidades do movimento negro brasileiro, como a Coordenação Nacional de Entidades Negras e a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. O texto afirma também que Silvio Almeida tem feito uma gestão em defesa da população negra e que o ministro tem enfrentado com competência, habilidade e inteligência a direita neonazifascista que se caracteriza pelos ataques aos direitos humanos. E aqui eu vou dizer para vocês uma coisa que eu disse no dia 8 de fevereiro, quando eu estive lá em Brasília. 8 ou 9 de fevereiro, não me recordo exatamente a data.
Foi no dia do café da manhã com o presidente. Eu tinha uma agenda marcada com o ministro Silvio Almeida e falei: a sua pasta, a pasta dos direitos humanos, a pasta da economia, a pasta da educação e a pasta do Ministério da Saúde serão as mais atacadas. Se prepare, ministro, porque vai acontecer isso e está acontecendo. Eu até esperava que ia ter mais fake news do que se teve. E para quem comentou aí, você acha que fazer um podcast é produzir conteúdo? É. Claro. Porque não são vocês que reclamam também que o governo não se conecta nas redes? Que banana vocês querem? Aliás, eu vi até um comentário aqui, não quero brigar com a pessoa, eu entendo porque ela falou isso, mas o Paulo Fernando falou aqui, o Ministério da Comunicação deveria divulgar todo o trabalho realizado no Ministério, inclusive direitos humanos, que não aparecem em lugar nenhum. Paulo, o Silvio tá postando quase em tempo real as atividades dele. E isso tem até saído na imprensa, tá? Essa questão do podcast dele saiu no DCM, saiu na Fórum, o Carlito divulgou, eu vi o Guga Noblar divulgando, eu vi a Folha de São Paulo divulgando, nós divulgamos aqui. Então, assim, isso tá sendo divulgado. Nem tudo é culpa do Paulo Pimenta, gente. Nisso eu divirjo um pouco do Carlito. Carlito critica bastante o Paulo Pimenta na questão da SECOM, com razão em determinadas áreas. Mas é o seguinte, os ministros estão todos comunicando. Aliás, uma curiosidade para vocês entenderem, assim, eu estou em contato com todos os ministérios armando entrevistas nos lugares onde eu trabalho. Os ministérios respondem, gente. Eles têm muita demanda de entrevistas porque é governo federal. E sim, todo o apoio ao Silvio Almeida, gente. Todo o apoio. Quem está assediando o Silvio Almeida, para além do professor que o Carlito está citando, que eu sei quem é o centrão do Arthur Lira. O Arthur Lira que está tentando censurar o ICL. O Arthur Lira que censurou o Congresso em Foco. O Arthur Lira que tentou censurar a agência pública, que tirou a revista Piauí das bancas. É com esse pessoal que a gente está lidando. E sim, você ficar contra o Silvio Almeida nessa atual conjuntura, para mim, isso é ser, no mínimo, racista do ponto de vista estrutural. Vocês estão prejudicando o único ministro negro, um cara capacitado, um cara preparado, e isso é muito importante para a gente entender direitinho. Vamos continuar vendo o vídeo do Carlito, tá muito bom. Vai lá seguir o professor Doidinho, que na próxima vez que ele botar um trio elétrico na Avenida Paulista, vocês talvez fiquem atrás com a nifetinha dele. E desculpa o termo nifeta, que é o termo que casualmente o próprio universo dele utiliza lá. Tá? Então fiquem espertos com o que está acontecendo. Sejam mais inteligentes para não ficar caindo nessa manipulação do centrão, da mídia. Porque esse livro aqui é bem claro. Quem leu vai entender claramente o que está acontecendo. E eu queria mandar uma mensagem agora aqui para o ministro Silvio Almeida. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelas ações que você tem tomado aqui até agora. Parabéns também pela paternidade que você está prestes a Já é pai, gente, que nasceu no último domingo. Faz uma semana já. Ser concebida, você e a sua esposa muito em breve, né? Serão pais muito em breve. E tá passando, inclusive, por essa turbulência. Para quem tá achando que o Silvio Almeida está sendo ministro por fama, como algumas pessoas comentaram, né? O Silvio Almeida, ele é muito consolidado na carreira dele, referência na carreira dele, já era muito famoso, inclusive, antes de entrar no governo Lula, não porque era um rostinho bonito, porque, inclusive, tá pegando até mal agora, parece, viu, professor Silvio? Um negrão bonitão, que se veste bem, que sabe falar bem, que tem entendimento das coisas. Acho que é disso que eles têm medo, na verdade. Inclusive o nosso próprio campo. Parece que tem medo. Como diria a música ali da Alcione, né? Você é um negrão de tirar o chapéu. E é isso que incomoda. Cara coerente, inteligente, famoso pelo seu trabalho, e não porque foi ministro ou porque é ministro. Professor, inclusive, internacional. Autor de best-seller e humilde, porque recentemente a gente conversou sobre o livro. Não sei nem se eu poderia ter falado isso aqui, mas eu vou falar. E ele falou pra mim: Carlito, eu gostei das críticas que o livro sofreu e eu vou publicar outro livro com a linguagem mais direta. Porque muita gente disse que o livro ficou muito científico, muito acadêmico. Eu vou publicar com as críticas. E sabe por que ele escuta as críticas? Porque quem vive uma democracia, inclusive uma democracia radical, que é o que eu acredito, escuta críticas. Sabe quem não escuta a crítica? Quem não sabe nem o que está criticando. É isso que acontece numa democracia onde as pessoas não sabem nem que lado ideológico de verdade seguem. Se sinta abraçado aqui, meu amigo Silvio Almeida. Pode contar comigo por que você precisar. E nem se preocupe aqui que eu não vou
bater palma pra maluco, como a gente costuma falar. O dia que você fizer algo que eu achar que tá errado, eu vou vir aqui cobrar publicamente, inclusive. Publicamente. E o dia que eu achar que você está sendo injustiçado, como está acontecendo agora, eu também vou vir aqui publicamente. E não quero fazer média nem com o professor Silvio e nem com quem me segue aqui. Como eu disse, vou repetir 200 vezes se for preciso. Neste canal, eu publico aquilo que eu acredito e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Tá bom? Grande abraço para todo mundo que me segue. Eu tenho certeza que, lamentavelmente, algumas pessoas vão sair depois desse vídeo aqui. Não tem problema nenhum, volto a dizer. Eu não gravo pro conteúdo para ficar famoso. Eu gravo conteúdo para divulgar ao máximo a informação que eu acredito, se é a mais coerente possível, a mais correta possível. E se você quiser criticar qualquer coisa, qualquer pessoa, apresenta lá suas críticas com coerência e apresenta um contraponto. É assim que funciona uma discussão democrática, tá bom? Grande abraço para vocês, desculpa o tamanho do vídeo aí, mas não dava para fazer um vídeo menor depois da fritura do nosso próprio campo contra uma figura tão importante que até saírem essas notícias e até um determinado professor racista que tem por aí sair atacando o ministro, ele era um menino dos olhos de ouro de muita gente da esquerda, que agora parece que tapou os olhos, né? Mas quem é esquerda de verdade vai entender o que está acontecendo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo. Complementar uma coisa que o Carlito tá falando, quem também faz ataques racistas é um certo partideco que não merece tanta publicidade. Dizem que é da causa operária, eu tenho sérias dúvidas, porque ultimamente ele só tem defendido pessoas de extrema direita, e é sempre esse padrão. Geralmente os ataques são enérgicos contra pessoas pretas e pobres, com pessoas que não saem de uma determinada elite econômica, e nós temos que proteger, é dever de classe. Se você é um trabalhador, você tem que defender o ministro dos Direitos Humanos, que chegou lá estudando o racismo estrutural e tratando dos assuntos que muitas vezes as elites econômicas, essa elite agro do país, não quer tratar. Silvio Almeida também é um grande amigo meu. Ele foi o único ministro que foi presencialmente na fundação da Rede Progressista dos Games, que é uma rede que eu formei em maio com a professora e empresária Érica Caramelo, e nós entregamos uma cartilha para o presidente Lula. O Silvio fez questão de ir, fez um discurso de mais de 40 minutos. Eu conversei com ele por mais de meia hora, fiz uma pequena entrevista com ele também, falei esse relato dos bastidores, inclusive nas redes sociais. Ele tá empenhado, e é o que o Carlito acabou de falar aqui. Tô até com inveja da Mônica Bergamo, que tem muita coisa que tem saído na coluna dela. Eu queria que ele me passasse umas notícias aí também. E foi anunciado na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que ele vai fazer uma caravana pelo Brasil para visitar os presídios. Isso é trabalho, gente. Esse governo está trabalhando. Informem-se melhor. Eu estou, por exemplo, com a agenda do presidente Lula de amanhã, só dando as informações que eu recebi do Crispiniano amanhã. Amanhã o Lula vai estar às 14h na Estância Alto da Serra, na cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vai ter uma apresentação da cantora Maria Rita e ele volta para Brasília no final do dia. Nós recebemos informes do governo, a comunicação está acontecendo. O que às vezes o Carlito critica sobre o Paulo Pimenta é que ela precisa melhorar. Mas existe comunicação, existe combate existe combate à desinformação e vamos atrás de todas as informações. Tem até bolsonarista aqui no chat, né, reclamando. Deixa ele aí. E, inclusive, o Silvio Almeida esclareceu a fala que foi equivocada do presidente Lula sobre a escravidão numa visita à África, mas ele explicou o contexto da fala. O Lula estava falando de uma dívida histórica que o Brasil tem com a África. A declaração dele foi desastrosa, fruto de um improviso, mas o Silvio Almeida, que é o autor do principal livro sobre racismo estrutural, ele explicou essa fala. Helbels mandou: Carlito, é muito importante trocar o vocês estão me falando para vocês as pessoas. Parece que está brigando com quem está assistindo. Não acho, Helbels. Eu acho que o Carlito também manifesta uma indignação, gente, que muitos têm. É que eu tenho uma outra forma, uma outra maneira de lidar, né? Eu lido mais com a ironia, lido mais com o sorriso e às vezes com o bom humor. Mas eu não tiro o mérito do Carlito na revolta dele, porque é fato, gente. A gente precisa melhorar o nosso campo, a gente precisa aperfeiçoar o nosso campo.
A gente precisa batalhar todo dia e ter um senso de comunidade que o Carlito expressa muito bem nos vídeos dele. Então é uma forma de se comunicar. Eu acho que tem várias formas de se comunicar. Eu já fui mais raivoso em vídeos, eu parei um pouco com isso porque para mim não funciona tanto, mas é isso. Ana Beatriz, estava bebendo e ouvindo Elisa Regina. Tá o rolê do álcool aí, gente? Mandem superchat se vocês puderem. Virem membros do canal, é bastante importante aqui para a gente fazer o nosso trabalho. E vamos aqui para o giro de notícias.